Povo de Deus, bom dia para todos, queridos. Evangelista Gabriel, seu humilde servo, e mais um dia quero compartilhar com você, para não perder a forma do costume. Para quem gosta de Bíblia, quero dizer da minha felicidade. É um privilégio sempre falar do amor de Deus, estar compartilhando da palavra do bom mestre. E espero estar sendo um canal de edificação para a sua vida. Eu quero falar que justificação em Cristo Jesus. A necessidade, meu querido, minha querida, de o homem, de nós, entregarmos a nossa vida para Jesus, confessarmos os nossos pecados. Essa é uma necessidade. Nós temos uma tendência, nossa, humana, de nos auto-justificarmos. E Romanos capítulo 3 é o texto que eu quero fazer menção por referência. A princípio, no versículo 4, de cara o Senhor já disse para mim, para você, para nós outros, sim, percebe? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isaías, profeta messiânico, chega a dizer que a justiça humana é como trapo de imundícia. E eu não vou entrar nem nos méritos de lhe explicar agora o que a Bíblia quer dizer quando chama a justiça humana de trapo de imundícia. Ou seja, Deus seja louvado pelo seu infinito amor e graça, por ter nos salvado, por ter enviado o seu Filho unigênito, textual da Bíblia, João 13,16, porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse capítulo 3 aos Romanos, Paulo vai falar de lei e de graça. A cruz, guarda essa frase, é crucial. A graça é indispensável. A salvação é graça, não é dívida. Por isso nós não temos como pagar a Deus, não teríamos como pagar a Deus. A lei, segundo a Bíblia, é um aio. Aio é uma palavra grega que quer dizer transliterada para o nosso português, ou traduzida para o nosso português. O aio quer dizer transição, meio, caminho, acesso. A lei não podia nos justificar. Quando a Bíblia fala que o Senhor aboliu a lei, não que a lei ela fosse ruim ou diabólica, como alguns dizem, mas a lei ela não pôde completar o propósito de Deus, porque o homem não tinha condições de cumprir toda a lei. Por isso o Senhor veio em graça, e por meio da graça em Cristo Jesus, nós hoje podemos ser justificados. O Senhor não anulou a lei, mas o Senhor veio em graça para cumprir a lei. Escute o que o texto em Romanos capítulo de número 3 vai nos ensinar nessa manhã. No versículo 10, precisamente, como está escrito, diz a Bíblia: nenhum justo há, não tem nenhum sequer. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso antes de Cristo. Vai vendo. Antes de Cristo, a Bíblia está dizendo, Deus olhou de cima para baixo e não viu um justo sequer. Ninguém entendia e ninguém buscava a Deus. Versículo 12, aos Romanos 3. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Vou pular para o versículo 19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. A lei ela nos foi dada para que o homem tivesse senso do que é certo e do que é errado. Por isso o Senhor nos deu a lei, para que nós pudéssemos discernir entre o que é certo e o que é errado. Mas como o homem não pôde cumprir toda a lei, Deus, por ser maravilhoso e misericordioso e bom o tempo todo, Ele nos deu a graça.
Verso de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para não ser muito prolixo. Romanos capítulo 11, verso de número 32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com todos ele também pudesse usar da sua misericórdia, meu irmão. É por isso que o Evangelho, o crente em Cristo prega a salvação e o crente em Cristo prega a necessidade de remissão. O Evangelho de São João, a única mensagem de João foi metanoia, que quer dizer arrependa-se, arrependei-vos. João, o maior de todos os profetas, não houve um nascido de mulher com a dimensão do ministério de João. E qual era a mensagem de João? Arrependam-se. A lei não salvou o homem, mas em Cristo Jesus, João veio com a mensagem de arrependimento, metanoia, metamorfose, transformação. Arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos, para que lhes sejam apagados os vossos pecados e lhes sobrevenham os tempos de refrigério pela salvação em Cristo Jesus. Eu já estou finalizando, meu irmão. E eu quero finalizar com um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Isaías capítulo de número 53. Escute, meu irmão. Certamente ele tem carregado todas as nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos transgredido ou atingido, ferido de Deus e afligido. 53 de Isaías, eu encerro agora. Versículo 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo que estava sobre ele, pelos açoites que o feriram, nós somos curados. O castigo que nos traz a paz, pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões, Jesus foi para o madeiro e ele pagou o preço. Qual que era a condição do homem? Repito, Romanos 3, Isaías 53, corroborando, interligando-se um ao outro nesta manhã. Versículo de número 6 e encerramos. Todos nós como ovelhas temos nos desviados, mas todos temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Estava assim, ele não abriu a sua boca. Escute, meu querido. Billy Graham, príncipe dos pregadores, o evangelista das multidões, um dos príncipes dos pregadores, evangelista das multidões, Billy Graham, numa analogia, ele disse, pregando que o homem ele era como se fosse uma formiga, usando a figura da formiga, e Deus, por ser todo-poderoso, não tinha como ter contato com a formiga, porque se tentasse pegá-la com a mão, a esmagaria. Repare que uma formiga ela anda errante. Quando ela está fora da sua tropa, do seu exército de formiga, por assim dizer, ela fica errante, ela fica sem direção. Se tiver um precipício, ela vai cair no precipício. Então alguém precisaria dar direção àquela formiguinha. Isso tem uma analogia. Assim era o homem. O homem estava andando de passos largos para a ponte que levava ao precipício, ou ao precipício, por assim dizer. E Deus se fez como uma formiguinha, Deus se fez como o homem, para entrar em comunicação com o homem, mostrarem o caminho da vida e o caminho da morte e lhes resgatar. Escute, meu querido, Filipenses capítulo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Deus em Cristo, despiu-se da sua glória, da sua majestade, tomou a forma de homem, de servo, e como homem, ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus, Pai,
o exaltou sobremaneira ou soberanamente, e lhe deu um nome que estava acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos no céu e na terra, e até mesmo debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus seja louvado, meu irmão. Eu abençoo sua casa, abençoo a sua família, os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos, o intento do seu coração, os desejos da sua alma. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. Compartilhe essa palavra. Um forte abraço. Evangelista Gabriel. Deus te abençoe.